Hayom Yom para o dia 24 de Adar 1. Trazido também de uma carta do Rebbe anterior, na qual ele relata algo dito pelo segundo Rebbe de Chabad, filho do Rav Shneur Zalman e seu sucessor, Admor Rabbi Dover, que é conhecido também como Mittel Rebbe, Admor Emtzai, Rebbe intermediário, em geral aquele que vem depois. O Alter Rebbe é conhecido como Admor Azaken, o velho Rebbe, que esse é o primeiro dos Rebbes de Chabad, e o segundo Rebbe, seu filho, é chamado de Mittel Rebbe, intermediário. O Mittel Rebbe respondeu a um grande Hassid, uma resposta que ele deu a um grande Hassid de algumas gerações de Rebbes de Chabad, Rab Hillel de Paritch. Ele é conhecido como um dos maiores Hassidim que já houveram em Chabad. Ele próprio era um grande mestre também na transmissão de ensinamentos da Hassidut, uma pessoa elevadíssima em termos espirituais, e que os Rebbes, inclusive de gerações seguintes, costumavam enviar jovens para aprender ensinamentos da Hassidut e também o comportamento de um Hassid, aprender com ele. Vários jovens permaneciam junto dele durante algum tempo, assimilando tudo aquilo que ele tinha a ensinar dentro da riqueza espiritual que ele possuía, que ele tinha obtido e adquirido dos Rebbes. O Mittel Rebbe respondeu a Rab Hillel de Paritch, que perguntou se deveria repassar Hassidut até mesmo em aldeias cujos habitantes não tivessem nenhum conceito de Hassidut. Ou seja, Rab Hillel de Paritch, como um Hassid, como todo bom Hassid, e quem melhor do que ele era dos grandes Hassidim. Então, de tempos em tempos, ele vinha para a cidade de Lubavitch, onde se estabeleceu o Mittel Rebbe. O movimento Chabad permaneceu na cidade de Lubavitch por cerca de 100 anos, pouco mais de 100 anos, e quem se instalou na cidade de Lubavitch foi o filho do Rav Shneur Zalman, depois do falecimento do seu pai. Então lá ele estabeleceu o movimento hassídico, Chabad, e os Hassidim vinham de tempo em tempo para o Rebbe, não só para audiências particulares, consultas pessoais, mas também, e principalmente, mais ainda, esses grandes Hassidim, para escutar Hassidut, escutar discursos hassídicos com ensinamentos profundos, da parte profunda da Torá, ensinamentos místicos, escutar isso da boca do Rebbe, que era uma coisa tão especial, principalmente para aqueles como Rab Hillel de Paritch, que sabiam apreciar, que tinham esse nível intelectual elevado e essa sensibilidade espiritual aguçada para captar esses ensinamentos. E a instrução do Rebbe era que sempre que eles voltam para suas localidades, para suas residências, naquela época os caminhos eram longos, né, e demorados, e paravam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, até chegar finalmente em casa, né, com suas carroças ou o que for. Mas a instrução do Rebbe é que em cada lugar que eles paravam no caminho de volta, que lá recapitulassem os discursos hassídicos que eles ouviram e escutaram estando em Lubavitch, quando escutaram isso do Rebbe. Então, naquela época não tinha gravações, e os meios de comunicação, de transporte eram outros. Então essa era uma forma de propagar os ensinamentos hassídicos, fazê-los chegar a todos. Ele pedia aos Hassidim, principalmente aqueles maiores Hassidim que conseguiam captar bem, memorizar e guardar de cor aquilo que escutaram do Rebbe, que eles recapitulassem em cada cidade aquilo que ouviram. Rab Hillel de Paritch perguntou ao Rebbe se ele deveria recapitular esses ensinamentos. Será que mesmo naquelas aldeias, ele passava por lugares onde haviam judeus camponeses, simplórios, mal alfabetizados, né? E lá eles não tinham pouco conhecimento de Torá, de judaísmo, e muito menos da parte mística da Torá, ou assuntos profundos da Hassidut. Então, será que nesses lugares também faz sentido ou repassar esses ensinamentos profundos, místicos, esotéricos? E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante, que é um fenômeno místico aqui por trás disso, e algo muito importante que a gente deve conhecer. O Mittel Rebbe, Admor Rabbi Dover, respondeu para ele o seguinte: saiba que quem ouve as palavras de Hassidut é a alma. Mesmo que a pessoa que
no seu corpo ou na sua intelectualidade não está conseguindo entender ou absorver esses conceitos, mas saiba que a Hassidut, os ensinamentos místicos da Hassidut, é algo tão profundo e elevado que quem capta e absorve isso, quem ouve esses ensinamentos, na realidade é a alma divina que há dentro de cada um. Está escrito, e aqui ele deu uma interpretação mística, há um versículo Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, está escrito Venoslim min Levanon. Então, traduzindo literalmente, ele fala que há aquilo que fluem do Líbano. Mas aqui ele nos diz, inclusive a palavra Levanon é traduzido como Líbano, mas Levanon vem de Lavan. Lavan significa algo branco, algo límpido, fazendo alusão a algo puro, límpido, branco, muito elevado. E tudo aqui tem um sentido, mesmo até no seu sentido literal, tem ensinamentos metafóricos contidos, não é? Mas ainda no sentido místico. Então, ele nos diz que, inclusive, a palavra Levanon em hebraico é composta de Lev e Nun. Lev tem o valor, além de significar coração, tem o valor numérico de 32, e Nun equivale ao valor numérico de 50. Então, se nós dividimos a palavra, o termo hebraico Levanon, que traduzindo ao pé da letra faz alusão ao Líbano, mas isso pode ser dividido, as suas sílabas, em duas palavras, formando Lev e Nun. Lev vale 32 e Nun vale 50. Isso, cabalisticamente, faz alusão a Chokhmah e Binah, aos graus e categorias que existem nos dois níveis intelectuais, nas sefirot supremas de teor intelectual, que são a Chokhmah, traduzido como sabedoria, e Binah, entendimento da alma. Então se fala que existem Lamed Beit Netivot Chokhmah, na Kabbalah, no Sefer Yetzirah, se fala que existem 32 trilhas de Chokhmah, de sabedoria, e existem Hamishim Sharei Binah, 50 portais de entendimento na alma. Isso faz alusão a níveis espirituais, etc. Então isso seria o Lev e Nun, da palavra Levanon subdividida em dois. Lev é 32, Nun é 50, faz alusão aos 32, as 32 trilhas de Chokhmah e 50 portais de Binah. E ele nos fala, saiba, essa é a resposta do Mitteler Rebbe para Reb Hillel Miparitch, quando a alma escuta. Nós falamos que, na verdade, ele diz, não é apenas o intelecto da pessoa, não são apenas os ouvidos da pessoa que escutam a Hassidut que é transmitida. Quem mais escuta isso, quem mais absorve e se fortalece com isso é a própria alma, de forma direta. Quando a alma escuta, ou seja, Chokhmah e Binah da alma, captam esses ensinamentos, então de lá sai um fluxo. Isso seria a palavra nozel, noslim em Lebanon. Nozel é como algo que vaza, que escorre, um fluxo e uma torrente de gotas. Nozel em Lebanon, como vai respingando algo na sabedoria, no entendimento da alma divina para dentro da radiação, o reflexo da alma que dá vida ao corpo. Em outras palavras, aqui ele está nos dizendo, você sabe qual é o efeito de escutar Hassidut? Escutar Hassidut não é apenas pelos ouvidos, não é que entra por aqui e sai por ali, e não é apenas com o intelecto, porque às vezes mesmo a nível racional intelectual a gente não consegue entender, porque trata de conceitos místicos, abstratos, espirituais muito elevados, mas ele nos diz aqui que quem de fato escuta e absorve o teor desses ensinamentos é a alma divina na sua essência, e particularmente os poderes intelectuais maiores da alma, Chokhmah e Binah, né? As 32 trilhas de Chokhmah, de sabedoria, os 50 portais de entendimento, são eles que captam aquilo que flui, que escorre dessa sabedoria divina e suprema. E quando
a alma, na sua posição mais elevada, na sua essência, nos seus níveis de Chokhmah e Binah, acaba respingando, disso acaba escorrendo algo também para a partícula da alma que se encontra aqui, incorporada no plano físico e terrestre, e isso acaba impactando, influenciando também a alma incorporada aqui, ou seja, mesmo que talvez a nível lógico, a nível racional, a gente não entendeu essas palavras, mas a nossa alma divina, no seu plano mais elevado, na sua essência, nos seus poderes de Chokhmah e Binah, ela capta esses ensinamentos, e esses ensinamentos, a influência, o impacto desses ensinamentos acaba fluindo e respingando também sobre a alma incorporada aqui no plano terrestre, e isso acaba atuando sobre a pessoa, influenciando as suas atitudes. Isso fortalece, na linguagem dos Salmos, do Teilim, o faça o bem, que é o poder ativo da alma que se expressa no cumprimento das 248 mitzvot positivas, ou seja, isso que a alma absorve desses ensinamentos e respinga e flui para a parte, o reflexo da alma incorporado aqui, e isso fortalece e reforça o cumprimento dos preceitos positivos e também o aparte-se do mal, afaste-se do mal, ou seja, a força passiva da alma que se expressa no cumprimento das 365 mitzvot proibitivas. Em outras palavras, aqui o Mitter Rebbe estava dizendo para o Rav Hillel Miparich, mesmo que as pessoas parecem não entender ou absolutamente nem estão capacitadas para entender esses ensinamentos da Hassidut, que ele pronuncie-os, que ele ensine-os, que ele transmita-os. Por quê? Porque a alma dessas pessoas está entendendo. Talvez o intelecto delas, o intelecto incorporado aqui, não está compreendendo, ou isso está doendo nos ouvidos porque parece que eles não compreendem nada e não se identificam, mas saiba que a alma compreende, a Chokhmah e Binah da alma, no seu nível mais elevado, estão captando e absorvendo isso, e elas retransmitem, elas fazem isso fluir e respingar também para a partícula da alma que está investida no corpo, no plano terrestre, isso acaba atuando, impactando a pessoa, influenciando as suas atitudes, fortalecendo o seu fazer o bem, cumprimento das mitzvot positivas, e fortalecendo também ele se abster do mal, evitando de transgredir as mitzvot proibitivas. Portanto, aqui o Mitter Rebbe dá uma clara instrução para Rav Hillel Miparich de continuar ensinando e transmitindo Hassidut, mesmo naquelas localidades ou para aquelas pessoas que aparentemente não estão capacitadas e habilitadas para entender. Em outras palavras, e assim também sempre se costuma dizer, às vezes tem trechos mais difíceis, complicados no Tânia, nos discursos racídicos, etc., mas se diz, olha, por mais que você não está entendendo tudo a fundo e etc., mas saiba que a alma ouve e entende. E isso não fica apenas, por assim dizer, lá em cima, no plano abstrato espiritual, e isso acaba influenciando também as nossas atitudes aqui no plano terrestre e material. Interessante que essa carta do Rebbe anterior também é dirigida a um rabino. Dessa feita era um rabino que era um estudante de Chabad, que fez Aliyah, que foi morar em Israel, e que ele escrevia para o Rebbe anterior, o Rebbe anterior, como outros Rebbes também, sempre pediram, solicitaram, exigiram praticamente dos Hassidim que repassassem, recapitulassem em público os ensinamentos hassídicos. E ele escreveu para o Rebbe anterior que ele achava que está falando com as paredes, que ele não tem com quem falar no lugar que ele se encontrava em Israel, naquela época, que não há público, o público-alvo, o público dele não é um público capacitado para captar esses ensinamentos. Ele queria permissão até para parar ou mudar de tema, de assunto. E o Rebbe anterior escreve para ele, trazendo essa história do Rebbe anterior, que saiba que Hassidut, quem ouve e entende, acima de tudo, é a alma nos seus poderes mais elevados. Portanto, nós não devemos privar ninguém dessa oportunidade. Isso nos lembra algo que está relatado no Tanakh e é trazido no Talmud, uma experiência, uma visão profética, uma visão espiritual, uma experiência vivenciada pelo profeta Daniel. O profeta Daniel não estava sozinho, ele estava acompanhado de outras pessoas também, e se fala que apenas ele teve essa visão completa.
os outros que o rodeavam não viram tudo o que ele viu, mas se fala que um grande temor recaiu sobre eles também, uma visão divina extraordinária. Então eles também estremeceram e um temor grande recaiu sobre eles, e os nossos sábios perguntam no Talmud se o único que viu o que viu foi o profeta Daniel e os outros que estavam o cercando não viram, então por que eles estremeceram? Por que eles foram tomados de temor? E daí vem a famosa frase dos nossos sábios que diz: Afalgav, mesmo que ihu lohazei, mesmo que eles não viram, mas mazalai lohazei, o mazal deles, e o mazal aqui não seria apenas a sorte, o destino, mas mazal aqui se refere à fonte da alma viu. Então, talvez eles não viram aqui, não tiveram a visão, porque eles não estavam tão habilitados e capacitados como o profeta Daniel para ver aquilo a olho nu, não é? Mas eles sentiram e pressentiram. Por quê? Porque a alma deles viu. Isso é chamado na linguagem dos nossos sábios no Talmud o mazal deles. É interessante que também daqui vem esse termo mazal, se referindo à fonte da alma, que vem desse mesmo termo, expressão de nozel, venoslim min levanon, aquilo que escorre, que respinga, porque se fala que a alma, a matriz da alma, a alma, parte superior da alma que permanece acima não é apenas em cima, nos céus, geograficamente, mas acima, em termos espirituais, ela mantém a conexão com o reflexo da alma que se encontra incorporado aqui no plano terrestre. E ela sempre respinga algo, fluxos que transmitem algo, que causam um impacto, que trazem uma influência sobre a alma aqui. Isso, às vezes, explica o inexplicável, de onde veio uma inspiração que a pessoa teve de repente, ou por que de repente a pessoa foi acometida de tal sentimento, ou de tal temor, etc. Então, se diz que a alma, lá em cima, na matriz, ela está fazendo respingar, o mazal da alma, nozel, ela faz escorrer um fluxo que chega até a alma aqui. Daqui nós vemos, dentro do judaísmo e mais na parte mística, que existem coisas que, vamos dizer, extrasensoriais. Algo interessante, quer dizer, que ele diz, escute Hassidut, mesmo que você não entende a nível racional tudo, mas escute, porque quem está ouvindo mesmo e de fato, acima de tudo, é a sua alma. Até o aspecto transcendental da sua alma e os poderes mais elevados da alma, Chokhmah e Binah. E isso não vai ficar apenas lá em cima, em termos abstratos ou vagos, mas isso vai acabar respingando e fluindo até aqui para baixo. E o nosso Rebbe também, ele sempre incentivou isso, e ele foi uma das primeiras campanhas que ele fez no ano de 1951, 52, logo após ele ter assumido oficialmente a liderança do movimento Chabad. Então ele incentivava e pedia, exigia dos Hassidim, dos alunos da Yeshiva, até que nos Shabbatot fossem para as diversas sinagogas, não do movimento Chabad, para lá transmitir ensinamentos de Hassidut. E na verdade foi graças a isso também que nós acabamos obtendo um dos maiores tesouros que nós possuímos, que são as Sichot do Rebbe, que são os pronunciamentos do Rebbe revisados e editados por ele mesmo. Likutei Sichot, originalmente, no começo o Rebbe nem concordava que divulgassem aquilo que ele falasse, porque ele dizia que ele próprio estava tão ocupado com atendimento das pessoas, etc., e ele não tinha todo o tempo de revisar isso pessoalmente, ver que fosse escrito da forma ideal, etc. Mas no final, trechos dos seus pronunciamentos eram revisados pelo próprio Rebbe para que os Hassidim fossem às sinagogas e lá repetissem esses ensinamentos. Então o próprio Rebbe incentivou isso, a divulgação das mensagens, ensinamentos hassídicos para todo mundo, mesmo que esses ensinamentos eram muito profundos, e assim o Rebbe começou a revisar e editar parte dos seus ensinamentos, e posteriormente isso acabou dando origem a uma coleção de pronunciamentos selecionados, editados pelo Rebbe, que se encontra em mais de 39, juntando todos, isso na verdade chega a mais de 50 volumes,
oficialmente revisados, editados pelo Rebbe, com verdadeiros tesouros sobre a Parashá, sobre as festas, com ensinamentos, e tudo começou com essa ideia. Mas cabe ressaltar que, apesar da alma entender, etc., mas o Rebbe também era favorável que os ensinamentos fossem adaptados ao público. Ou seja, ele falava, não é necessário transmitir palavra por palavra da forma que foram ditos. Quando se fala para o público, é possível e às vezes inclusive é necessário e é recomendável adaptar. Não precisa ser tudo na íntegra, às vezes encurtar, resumir e também modificar a apresentação de forma tal que as pessoas possam também entender. Então está certo que a alma entende e vibra com isso, mas às vezes as pessoas querem entender também a nível racional e lógico, por isso o Rebbe, junto com toda a importância da alma estar absorvendo, ele também sugeria e solicitava que as coisas fossem transmitidas de uma forma acessível que todos pudessem entender.